Mesmo que você não tenha o ouvido absoluto, você vai ficar muito bom, porque o cérebro, ele relaciona muito as coisas. Por isso que a gente fala ouvido relativo. Aí você vai começar a ouvir uma música, esse groove aí é igual da música tal. Aí você vai ver as comparações. Aí eu volto a falar, mas não é que você quer, é porque faz parte da sua percepção. Você estudou isso. Então você chega, ouve e fala, caramba, esse groove é da música tal. Aí você vai escutar um outro groove diferente. Pô, esse groove é daquela música que eu estava estudando ontem. Pô, esse groove é da música que eu estava tocando na igreja. Entende isso? Porque o ouvido seu, ele está entregando para você, devolvendo para você tudo aquilo que você deu para ele. Seus dedos, sua parte técnica de acordes, de escala, tocar bem, só vai te devolver aquilo que você está dando para ele. Se você está dando a mesmice, ele vai te devolver o mesmo. Às vezes me perguntam aqui no canal como eu posso fazer um ritmo para tocar uma música. Então o ritmo, ele é muito abordado, né? E eu costumo dizer sempre que o ritmo, ele é a alma de tudo aquilo que você sabe fazer. Por exemplo, se você sabe fazer uma escala, sabe fazer um acorde, mas não sabe fazer o ritmo, então a escala e o acorde, ele é algo tipo estático. Agora, quando você tem rítmica, você consegue incluir a escala e também com os acordes dentro de um ritmo, aí você consegue aplicar. Eu quero dar uma dica aqui para vocês que é bem importante com esse estudo que eu vou passar, e é um estudo que você precisa pensar e começar a aplicar. Quando você interiorizar o que eu vou falar para você aqui na aula, você vai entender que você vai começar a pensar mais em como funcionam os ritmos só de ouvir as músicas. Existem várias músicas, milhões de músicas evangélicas, por exemplo. Algumas fazem parte do mesmo ritmo. Você já ouviu falar? Ah, essa daí é balada. Porque existem várias músicas que estão dentro deste corpo da balada. E dentro da balada tem várias vertentes diferentes. Mas a parte rítmica, do modo geral, vai ser a mesma. Como identificar um ritmo numa música? Isso é tão importante, pessoal, que se você não tiver como interiorizar que eu quero dizer é o seguinte, sem usar o instrumento, seu instrumento, você pensar e já imaginar um ritmo. Por exemplo, o ato de você conseguir bater palma em determinadas músicas já é uma condução importante para você, tá? Você já viu aquela pessoa que está batendo palma e fica totalmente desorganizado com o tempo? Se você é dessas pessoas, isso já vai ser mais complexo, mas tem como você gradativamente alcançar níveis muito importantes para que você venha entender a rítmica e interiorizar. Aí é tudo mais fácil para você trazer para o seu instrumento, tá? Seja piano, teclado, guitarra, enfim. Você consegue trazer isso para o seu instrumento. Por isso que nós temos balada, né? Temos swing, temos o estilo jazz, o estilo blues. Cada estilo desses trabalham com figuras características do próprio estilo, né? Se você for pegar, por exemplo, aquela música Grande ao Senhor, né? Tem muita gente que entra no meu canal que não são evangélicos ou não são católicos, né? E aí fala, pô, devia trabalhar com as músicas mais pops, do modo geral. Galera, a música, sendo qualquer estilo, ela tem a mesma funcionalidade. Se eu for pegar lá estou trabalhando em cima de um Lá, e vou para o Fá sustenido, aí vou para o Ré, e eu estou exemplificando esta progressão através de uma música que você não conhece, o que você precisa ter é o conceito do estudo, né? Sabendo que aquilo que eu estou aplicando, de repente numa música que você não conheça, você pode trazer para o seu mundo. Essa que é a ideia das aulas. Não é copiar, é você entender o conceito para depois trabalhar. Mas vamos lá. A música Grande ao Senhor, você canta ela. Ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você pode imaginar aqui o tempo. Vamos imaginar o tempo dessa música.
de louvor. Você já tem, você entrou na alma já da música quando você faz isso. Porque você ouve a melodia e você entende como está vindo a parte do contexto rítmico da música. Você quer ver um outro exemplo? Digno é o Cordeiro que foi morto. Você já interiorizou também, você pegou a alma rítmica da música. Olha que interessante. Eu tendo isso dentro já de mim, como conceito, aí fica fácil, porque eu vou chegar no teclado, né? Vou pôr a mão na massa e já vou fazer já essa rítmica que já está pulsando dentro de mim. Por quê? Porque eu já peguei aquele ritmo, pensei, interiorizei e trouxe para mim. Não necessariamente você precisa pegar os detalhes, como é o ataque da bateria, não, mas você precisa ter de uma forma grosseira, vamos dizer assim, você entender como que é os elementos que estão acontecendo ali. Vamos pegar uma outra música que não faz parte desses elementos. Quer ver? Deixa eu pensar em uma aqui. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida parar. Olha como que é o ritmo totalmente diferente da grande é o Senhor e muito. Essa não é. Ou seja, o compasso já é um compasso composto, já não é um compasso simples. E mesmo que você não entenda isso, você tem que entender só o gingado, como é que funciona. Isso daí já vai ser uma importância muito grande para você, para quando você estiver para tocar em algum lugar e, por exemplo, não vai ter bateria, é só o teclado e tem um violão, ou só o teclado e alguém vai cantar. Você tem que imprimir esse ritmo para o seu toque. Por que você tem que fazer isso? Porque a melodia, ela encaixa dentro desse ritmo. Ele não é um ritmo que você pode tocar como grande, por exemplo. O que geralmente acontece, e isso eu falo para vocês com experiência. Vamos pensar, vamos olhar o cenário de um baterista. Então ele vai tocar assim, ó. Gran, tum, tum, é o Senhor, pam, pam. Ele vai tocar o ritmo assim, do jeito que eu fiz. Aí você vai tocar uma música rápida, o que ele faz? Ele vai fazer o mesmo estilo, só que rápido. Tum, 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 tum. Não, já é uma outra levada. Mas ele segue naquela porque ele só sabe fazer aquilo. Então o que ele fez? Ele só acelerou o tempo. Essa é a importância de você conhecer o ritmo correto para que você entenda e traduza aquilo para o que você precisa fazer. Esse exemplo da bateria que eu dei acontece demais, pessoal. Se você passa por algumas experiências como essa, até tem batera que me segue aqui, comente aí. Tipo, você até consegue se virar. Você só sabe fazer o ritmo de balada. Pediu para tocar uma música rápida, esse aí é um corinho. Você só vai aumentar o ritmo da balada e vai tentar encaixar ali. Só que não fica bacana. Porque você precisa pegar o mesmo, não igual como eu falei, mas você precisa entrar no mundo daquele. Se for um swing, por exemplo, você tem que entrar no mundo daquele swing que é feito a música. Por exemplo, essa música que eu falei, Deus, eu tenho tantas bênçãos, para papá, pum, para
Você tem que ter essa aptidão de fazer pelo menos esse tipo de solfejo rítmico, igual eu estou fazendo. Isso vai ajudar você demais. Óbvio, você não vai começar com uma música como essa, por exemplo. Você vai começar com A Grande é o Senhor, você vai começar com aquela outra canção do Apocalipse, que é tranquila. Qual que é a outra aí? Vamos pegar aquela... Perto quero estar. Pum, pum. Junto ao ter. Tum, tum. Não liga para minha afinação, minha voz, não, viu, pessoal? Não sou cantor, não, mas é essa parte rítmica você precisa ter. Mesmo que você não saiba cantar, você precisa solfejar o ritmo. Para você entender. Perto quero estar. Pum, pum. Você quer ver? Grande, pum, pum. É o Senhor, é a mesma pegada, você pode tocar os dois. E você tendo essa parte rítmica, você pode aplicar na mesma vibe. Pum. Digna é o cordeiro, pá. Pam, pam, tu, pá. Antussa. Dá para incluir a mesma balada para essas três músicas, porque essas músicas, elas fazem parte desse perfil aí. Percebe? Então, pegar uma outra que não seja em compasso composto. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. Então, imagine. Tum, 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 pum, 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 pum. Pegou como que é o ritmo diferente? Ela é uma música um pouco mais rápida e muda a sua pulsação. Nesse caso da És Tu, ela tum, tum, pá, pum, pá, pá, tum, pá, pá. E quando você tocar, você vai imprimir esse toque na sua tocada. Porque você vai pegar a característica rítmica da música, você vai pegar a alma da música e vai trazer para o seu acompanhamento. Se você só pegar, às vezes você tem até dificuldade de tocar o acorde e tal, se você só fizer esse básico, o seu som vai mudar totalmente, porque você está tocando já com a alma que precisa ser tocada as músicas. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Então, se você assistir entendendo, ouvindo esta aula e esta dica que eu estou dando a você, a partir de hoje você já começa a ouvir os sons, as músicas e começa a solfejar o ritmo que você está ouvindo. Entende isso? Aí você pega lá, coloca uma música, ouça. Aí você começa a solfejar o ritmo da bateria. Esquece o piano, é o ritmo da bateria. Aí coloca uma outra música, solfeja o ritmo da bateria também. O máximo que você conseguir. Faça isso pelo menos com umas 10, 15 músicas. Sabe o que vai acabar acontecendo? Depois você, sem ter a referência, você vai pensar na música e você vai ficar com aquele estilo já que você solfejou com as músicas já na mente. Porque a sua mente, né, o seu cérebro está decorando todo esse trabalho que você está fazendo de solfejar o ritmo. O ritmo, né? Aí o que acaba acontecendo? Vem uma música tal que você lembrou, aí você, pô, essa música aí eu posso encaixar ela dentro desse ritmo. Olha que interessante. O ritmo ele já vai começar a fazer parte do seu mundo. Por quê? Porque você se expôs a isso, você está trabalhando o seu ouvido, ouvindo as músicas e tentando solfejar a parte rítmica dela. Entendeu? Pega ali aquela música Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Aí você vai prestar atenção só na banda. A bateria. Aí você faz. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Aí você... Santo, Santo, Santo. Quando você vira essa chave, essa parte da percepção rítmica
A auditiva, ela vai para um outro nível. Porque isso daí vai fazer parte de você. Você vai começar a estar mais atento. Entende isso? Qual que é a diferença de um engenheiro e de um músico? Um músico bom e um engenheiro bom também. Nenhum. Por que nenhuma? Veja bem, ou o exemplo que eu vou trazer. Você chamou um colega, você conheceu um amigo e ele é engenheiro. Então ele vai na sua casa ali, um jantar, coisa e tal. Só que é o seguinte, não é que ele queira reparar. Quando ele entrar, ele já vai ver tudo que está fora do esquadro. Ele vai olhar, vai ver a parede que está fora, o piso foi colocado meio assim, abriu uma fresta, a outra fechou. Ele sem querer, não é que ele está reparando. Ele vai perceber isso. Sabe por que ele vai perceber isso? Porque isso faz parte do mundo dele. Faz parte da vida dele. Ele estudou muito isso, então ele bateu o olho, ele já sabe o que está fora. Já viu aquele mecânico que ele chega, ele pega a chave, coloca a chave no motor e fala, meu, tá batendo o pistão número 13. O cara, ele tem a manha, ele tem a prática, ele tem a percepção para isso. E não é diferente do músico. O músico, quando ele começa a trabalhar, começa a estudar escalas, acordes, ele entra, quando ele chega e vê alguém tocando, ou ouve, né, melhor dizendo, alguém tocando, ele fala, pô, não é esse acorde não. Aí o outro faz a escala, puxa, errou a nota, a sexta nota da escala, aí não tá. O cara tá tocando um violão, puxa, a segunda corda do violão tá desafinada. A quinta corda do violão tá desafinada, né? Que essa corda, ela desafina bastante. Essa aí e a sol. A si e a sol. Aí tá voltando, aí você começa a perceber. Não é que você é reparador, não é que você é chato, mas faz parte do seu mundo. Aí você chega, tá só um torquezinho aí nessa corda aí. Qual? Essa sol aí, ela tá um pouquinho fora do tom. Tá semitonado, né? Ele não vai falar que está desafinado, desafinado é meio pesado. Aí a gente, para falar com carinho, tá meio semitonado. Que tá, em outras palavras, tá desafinado. Entende isso? É diferente, né? Você chegar, tá um pouco semitonado, vamos tentar alinhar isso. E a diferença é você chegar e falar, tá desafinado, vamos arrumar isso aí, você que tá cantando, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Para não ferir as pessoas, para falar aquilo que é verdadeiro, mas de uma forma com o máximo de respeito possível, né? Porque a pessoa, ela pode errar e você pode ser bom de descobrir aquilo, mas você tem também as suas dificuldades, as suas deficiências. Então sempre respeite o outro, o próximo. Voltando aqui, então faz parte do seu mundo. Você chega, você vê um batera tocando, um exemplo, aí você fala, pô, você já trabalhou muito isso que eu estou falando. Aí você, pô, mas o groove da batera não é esse não, mano. É outra pegada. Por quê? Você é baterista? Não, mas você treinou a sua percepção para isso, e a sua percepção, ela começa a mostrar o que está fora ali, os pingos fora dos is, né? Ela começa a mostrar, fica muito evidente isso. E aí você fala, poxa, não é esse groove. É balada, ele está fazendo a balada, mas não é esse groove. É um outro groove essa música. Igual engenheiro, ele chega lá na sua casa, ele vai, pô, tá fora do esquadro, aqui tá, a parede está torta. Entendeu? Não é que ele quer reparar, faz parte, é a percepção natural dele. Assim como perceber notas, ritmo, tem que ser a percepção natural de um músico. Se você não tem isso desenvolvido, então você precisa fazer exatamente o que eu estou falando. Você vai pegar ali, vai seleciona umas músicas bem tranquilas, entendeu? Pega ali, ó, entre 10 e 15, vai solfejando o ritmo da bateria. Legal? Se você fizer de 15 músicas e ficar ali tentando parar e depois, pô, como que é o ritmo da música 14 que eu escolhi?
Ah, e você lembra da música e tenta fazer o solfejo. Aí você vai lá e confere. Isso é um estudo profundo que eu estou passando para vocês, sem que vocês precisem estar com o instrumento de vocês. Você pode estudar isso, por exemplo, numa viagem, né? Mesmo sem ter o instrumento por perto. Você está fazendo um trabalho de percepção, estudando percepção. Olha que importante. Então, quando você faz isso, você começa a mapear e seu ouvido ele começa a melhorar. O ato de você fazer essa exposição para o seu ouvido, ele começa a te entregar. Ele começa a te dar. É como se você estivesse semeando trabalho de solfejo, ouvindo solfejo, para depois você colher. Chegar a hora da colheita. O que você semear de estudos, você vai colher os benefícios. Se você está semeando, hoje eu não vou estudar. Se você semeia preguiça, você vai colher a preguiça. Não vai ter outro, não tem outro caminho. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, faça isso. Pega ali 10 a 15 músicas, ouviu, pá, começa a solfejar e depois você vai se surpreender. Quando você pensa numa música, o seu cérebro, pessoal, é muito inteligente. Nosso cérebro, essa cognição de você, aquilo que você já relacionou, mesmo que você não tenha um ouvido absoluto, e nesse caso a rítmica, ela é uma outra questão, que eu estou falando e tratando sobre rítmica, você vai ficar muito bom, porque o cérebro, ele relaciona muito as coisas. Por isso que a gente fala ouvido relativo. Não é absoluto, mas ele relaciona. Aí você vai começar a ouvir uma música, pô, esse groove aí é igual da música tal. Aí você vai ver as comparações. Aí eu volto a falar, mas não é que você quer, que você está cuidando ali, não. É porque faz parte da sua percepção, você estudou isso. Então você chega, ouve e fala, caramba, esse groove é da música tal. Aí você vai escutar um outro groove diferente. Pô, esse groove é daquela música que eu estava estudando ontem. Ou esse groove é da música que eu estava tocando na igreja. Entende isso? Porque o ouvido seu, ele está entregando para você, devolvendo para você tudo aquilo que você deu para ele. O seu ouvido só vai dar para você aquilo que você deu para ele. Seus dedos, sua parte técnica de acordes, de escala, tocar bem, só vai te devolver aquilo que você está dando para ele. Se você está dando a mesmice, ele vai te devolver o mesmo. Se você está entregando para ele, está estudando algo que está saindo da sua zona de conforto, aí o que ele vai fazer? Te entregar algo muito mais elaborado, porque você está pagando o preço e está se exercitando dessa forma. Percebe? Se você ainda não se inscreveu no canal, comente, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais e deixe seu like no vídeo, né, pessoal? Eu sou o Natu Simão, é um prazer ter você aqui no meu canal. Uma das coisas que melhoram, pessoal, e muito essa percepção rítmica é você estudar as figuras rítmicas. E eu tenho aqui um curso especificamente para isso, né? Onde eu trabalho com vários grooves entre mão direita e subdivisão com a direita, que você vai ficar perito em ouvir e perceber as notas que estão modulando. É muito importante. Se você deseja adquirir domínio completo das figuras rítmicas, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Adquire e você vai ver que o nível rítmico perceptivo seu vai lá para a lua, porque você vai entregar tanto para a sua memória muscular, tanto o seu ouvido, algo que vai tirar você da zona de conforto. E aí ele vai te entregar os benefícios desse investimento que você está fazendo. Isso é muito importante, galera. Se você soubesse o tanto que isso é importante, você pararia de patinar, ficar mais anos patinando. Tenha em mente que você precisa fazer diferença para que você
comece a ser diferente. Ah, vou fazer o mesmo? Aí é o mesmo. Não tem como crescer se você vai fazer a mesma coisa. Entendeu isso? Se você for prestar atenção, falando harmonicamente nas músicas, você vai ver que existem progressões que nós extraímos das músicas que dá para tocar várias músicas, várias outras músicas. Por quê? Porque são coisas iguais, pessoal. Não existe uma música diferente de outra. Sempre vai ter uma música que vai ter a mesma progressão que a outra. Entendeu? Quer ver um exemplo aqui? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Foi até Ré menor, Sol. Dó, Sol baixo Si, Lá menor baixo Sol, Fá, Dó com Mi, Ré menor, Sol. Outra música que vai fazer a mesma caminhada. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como Ré menor e Sol, eu quero. É a mesma, óbvio. Já falei, eu não tenho ouvido absoluto, não sei nem que tom eu estou cantando aqui. Precisava ter o instrumento para eu ver o tom que é. Mas você entendeu que o fato de eu entender que a mesma caminhada para a estrela da manhã, o mesmo rolê, vai ser também da Como Farol, da Aline Barros, só de você entender isso, você não precisa saber tom, não precisa saber nada. Você simplesmente vai olhar e falar, pô, eu sei o caminho, eu sei o que está acontecendo ali. Aí de repente você chega, se eu já sei, eu vou tocar isso aí em qualquer tom que eu quiser. Vou tocar em Mi, vou tocar em Sol, vou tocar em Lá. Você entende? Quando você trabalha muito essa questão da progressão, igual a gente está falando aqui da parte rítmica, da mesma forma que você vai fazer esse trabalho rítmico com 15 músicas e vai solfejar, e isso vai começar a fazer parte da sua percepção, você vai começar a ouvir isso daí em outras músicas, a mesma coisa acontece com as progressões harmônicas. Se você estuda uma estrela da manhã, estuda bastante essa harmonia, e aí o que você faz? Você, como músico dedicado, você vai fazer em várias tonalidades, certo? Aí você vai trabalhando em várias tonalidades. Quando você escuta, como o farol que brilha à noite, você não precisa nem você tocar essa música. Se alguém te chamar e fala assim, você conhece essa música? Por isso que a gente usa esse termo. Você conhece essa música? Basta você conhecer. Você não... Eu conheço, mas eu nunca toquei. Tá, mas você não mapeou ela aí? É aí que tá. É aí que tá a pergunta. É o que acontece comigo, é o que acontece com outros músicos que estudam e já passaram por toda essa questão de se desafiar em várias tonalidades. A progressão harmônica começa a gravar em você e começa a fazer parte de você. E aí você começa a usar isso quando, não é que, volto lá naquele caso do engenheiro lá, não é que você vai reparar, simplesmente bateu, você está ouvindo uma música lá no shopping, como eu gosto de falar aqui, ou no Spotify, está no carro, e aí você, eu sei esse caminho aí, cara. Você já começa a entender a harmonia como vai através de algo que você já semeou e seu ouvido começa a te entregar. Ele começa a te devolver, de mão beijada, tá aqui, E às vezes você está procurando estudar métodos que você não vai encontrar, porque não existe. O que existe é fazer exatamente o que eu estou falando. Falo isso com experiência própria. É exatamente o que eu estou falando. Começa a estudar, começa a expor o seu ouvido a isso, e ele vai decorar aquilo que você está fazendo e vai te devolver os benefícios. Então, veja que tanto a parte rítmica quanto a parte harmônica, e assim também acontece com a melodia, vai seguir na mesma pegada. Você trabalhou um ritmo de uma música e trabalhou isso em vários tons diferentes. Aí você vai trabalhar aquela progressão harmônica
Não com a música em si, mas você vai falar, eu vou pegar esses acordes que chegou até o final lá, por exemplo, Dó, Sol baixo Si, Lá menor baixo Sol, Fá maior, Dó baixo Mi, Ré menor, Sol, Dó. Agora eu vou treinar isso daí em Ré. Ré, Lá baixo Dó sustenido, Si menor baixo Lá, Sol, Ré com Fá sustenido, Mi menor, Lá, Ré. Aí você vai para outro tom e vai fazer a mesma coisa. Sol, Ré com Fá, Ré baixo Fá sustenido, Mi menor baixo Ré, Dó maior, Sol baixo Si, Lá menor, Ré, Sol. Você entende? Conforme você vai estar trabalhando isso, quando você ouvir isso em uma música, isso é revelado para você. Ele vai saltar ali, ó, das caixinhas que você está ouvindo e vai te mostrar. Vai acontecer, sabe o quê? Uma revelação. Isso vai ser revelado para você. Por quê? Porque você expôs o seu ouvido a isso. Você praticou. Você fez o solfejo rítmico, né? Da bateria, como eu expliquei. E aí, meu irmão, não tem como segurar. Aí é só progresso. Então faça isso. Invista seu tempo nessas dicas que eu estou dando aqui. Porque todos esses passos que eu estou falando já aconteceram comigo. Já aconteceram comigo. E isso acontece agora no meu cotidiano. Se eu escuto uma levada, já me remete uma levada que eu estava fazendo ou uma música que eu já conheço. Se eu escuto uma progressão harmônica, pô, essa progressão harmônica é daquela tal. Pô, eu não conheço a música, mas eu já sei tocar mesmo sem conhecer. É isso. Eu não conheço, mas eu sei a progressão harmônica. Vai, eu toquei aqui, canta aí. É a mesma coisa. Por quê? Você expôs o seu ouvido a isso, trabalhou isso, e agora ele está te devolvendo. Devolvendo essa preciosidade para você, devolvendo essa qualidade para você. Então não tenha preguiça. Vista a camisa, encare esses desafios e veja os resultados. Legal? Quem foi guerreiro, chegou até o final, comente aqui. Eu fui até o final, quero poder te conhecer e te cumprimentar aqui nos comentários. Galera, eu cumprimento todos. Eu comento aqui todos. E já vejo ali na foto, já gravo, já vejo que tem pessoas já engajadas aqui nos comentários. Isso é bem bacana. Legal? Já respondo alguns que têm algumas dúvidas aí. Então faça isso. Coloque aí as suas dúvidas e eu vou estar respondendo. Eu faço questão de fazer isso daí. Vou deixar recomendado esse vídeo aqui, ó. Dá uma sacada nesse vídeo que eu estou trazendo outros conceitos importantes que é para você entender e aplicar, galera. Aplicar. Aqui é conceito prático. Então vamos para cima e faça a lição de casa para que você tenha os resultados e os benefícios. Ok? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e para cima dele, hein?